A GECOM apresenta História no Café da Manhã. Dia 21 de novembro, Dia da Filosofia. Narração por Marco Febrini. Em uma noite estrelada, milhares de anos atrás, o Homo sapiens olhou para o céu com um misto de admiração e curiosidade. As constelações, brilhando contra a imensidão escura, despertavam nele um sentimento novo, uma inquietação silenciosa que ia além da sobrevivência e da caça. Nascia ali, sob as estrelas, a gênese da filosofia. O ser humano começava a refletir sobre sua própria existência e a buscar um sentido maior para o mundo ao seu redor. Essa habilidade de imaginar o abstrato, de pensar no que não se vê, foi uma das maiores revoluções intelectuais da humanidade. No Antigo Egito, a ideia de Ma'at, uma palavra difícil de traduzir, mas que envolvia conceitos de verdade, ordem, justiça e harmonia, era o pilar da filosofia e da moralidade egípcia. Ma'at era uma forma de pensar e um princípio, representando o equilíbrio perfeito entre os elementos da criação. Seguir Ma'at era considerado essencial para que o mundo permanecesse em equilíbrio, pois qualquer desvio ou ato contrário a esse princípio ameaçava lançar o universo no caos, no Isfet. Essa filosofia era ensinada desde cedo aos egípcios e permeava todos os aspectos de sua vida. Os faraós tinham o dever sagrado de manter Ma'at. Eles não eram apenas governantes políticos, mas também guardiões do pensar. Para o povo, a prática de Ma'at estava presente em sua ética cotidiana, nas leis, nos julgamentos e até mesmo nas relações familiares. Assim, a filosofia egípcia não era apenas uma série de pensamentos abstratos, mas uma verdadeira filosofia de vida que integrava a religião, a política e a moralidade. Para o povo do Nilo, filosofar sobre Ma'at e Isfet, a ordem e o caos, era refletir sobre o sentido da própria existência. Enquanto o Antigo Egito estabelecia sua filosofia sobre a ordem e o caos, uma busca pelo equilíbrio universal, outras civilizações também começavam a explorar os mistérios do pensamento humano. Do outro lado do Mediterrâneo, séculos depois, os gregos, fascinados pelas questões da existência, surgiriam como os próximos guardiões do pensar. Na Grécia, filosofia significava literalmente o amor pela sabedoria. Os primeiros pensadores, como Tales de Mileto, começaram a refletir sobre os elementos fundamentais que compunham a realidade. Tales observava o mundo natural e, em suas reflexões, propôs que a água era a essência de todas as coisas. Um pensamento revolucionário para sua época, pois afastava-se das explicações divinas e sugeria que a natureza, por si só, era explicável. A filosofia então ganhava forma como uma busca sistemática pelo conhecimento, abrindo os primeiros capítulos do que se tornaria a ciência. Em pouco tempo, a Grécia floresceu como um espaço de intenso diálogo e debate. Surgiram novos nomes como Heráclito, que dizia que tudo flui e que o universo era composto de constantes mudanças e transformações, e Parmênides, que argumentava que o ser é eterno e imutável, estabelecendo um contraste profundo entre a ideia de mudança e permanência. Na Ágora ateniense, o coração da cidade, filósofos como Sócrates caminhavam, discutindo o sentido da vida e da virtude, com jovens, políticos e curiosos. Sócrates, com o seu método de perguntas e respostas, ensinava que a filosofia era mais do que um conhecimento fechado. Era, na verdade, um processo de autoconhecimento e investigação constante. Mais tarde, discípulos de Sócrates levariam seus ensinamentos ainda mais longe. Platão,
Fascinado pelas ideias do mestre, fundou a academia, onde estabeleceu suas próprias teorias sobre o mundo das ideias, um reino de formas perfeitas e eternas que, segundo ele, existia além do mundo material. Aristóteles, seu aluno, seguiria outro caminho, observando o mundo real, catalogando espécies, estudando lógica e ética e buscando compreender a essência das coisas em suas formas concretas. Deste modo, a Grécia deu novos horizontes à filosofia, ampliando as ferramentas para entender a vida e a morte, um conceito que transita entre o que respira e o que não respira. E poucas nações estudaram tanto o entendimento filosófico da respiração quanto a Índia. Desde tempos ancestrais, a filosofia indiana buscava a compreensão do eu interior como ponto de partida para o entendimento do universo. Para os sábios indianos, a verdadeira sabedoria não era apenas o conhecimento das coisas externas, mas um mergulho profundo na própria consciência. A prática da meditação, essencial para essa filosofia, representava o ato de iluminar a mente. Em sânscrito, a palavra dhyana, que mais tarde se tornaria Zen no Japão, significava concentração e contemplação. Na tradição indiana, meditar era um caminho filosófico, pois através da meditação, o ser humano alcançava a clareza necessária para pensar com profundidade e tranquilidade. Nos textos dos Upanishads, escritos em meados de 800 a.C., encontramos os alicerces da filosofia indiana, que fala do Atman, o eu interior. Essa busca pelo autoconhecimento e pela compreensão do infinito era considerada essencial para a liberdade da mente, um convite à libertação do ser. A filosofia indiana estabelecia que o verdadeiro sentido da vida não estava apenas naquilo que se podia ver e tocar, mas no que se podia sentir e intuir. O filosofar é um processo tão antigo quanto a própria humanidade. Enquanto o Homo sapiens olhar para o céu, questionar o sentido da vida e se inquietar com as próprias dúvidas, a filosofia continuará a existir. E é com esse espírito que a Universidade Anhembi Morumbi se coloca como um espaço para a reflexão, para o questionamento e para a construção do saber. Inspirada pela tradição filosófica que atravessa o tempo e continentes, a instituição valoriza a busca pelo conhecimento e encoraja seus alunos a pensarem por si mesmos. Afinal, nas palavras do imperador Marco Aurélio, a felicidade da vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi. Roteiro, edição e voz de Marco Febrini, arte por Melissa Borges. Coordenação, professora Fernanda Yarossi. Apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da Anhembi Morumbi, coordenada pelo professor Miguel Valione. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.